Bom dia, ouvintes da Rádio Mundial. Novamente, eu e Nakamura-san estamos aqui agradecendo a vocês pela audiência e agradecendo a Deus por mais esse dia de hoje. Agora, hoje eu gostaria de iniciar o nosso programa diferente. Está aqui do meu lado o professor Roger e ele vai falar de coisas assim que eu amo de paixão. Bom dia, professor Roger, tudo bem? Bom dia, Eda, tudo ótimo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada mesmo de você vir lá de Bauru, né? De Bauru. Bauru, é bauruense, né? Bauruense, mas não falo muito que nem bauruense, não. Fala mais ou menos, meio arrastadinho, mas tudo bem. Gratidão estar aqui, gratidão. Muito obrigada, eu que agradeço. Agora, professor, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Ok, eu sou o professor Roger Dias Barbosa. Eu sou coach, eu trago o título de professor porque eu sou professor universitário, talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de fazer no mundo, juntamente com trabalhar com hipnose. Eu sou hipnoterapeuta, então eu tenho diversas formações dentro da área da hipnose e dentro da área da programação neurolinguística também. Eu sou reprogramador mental através da programação neurolinguística e atuo hoje nessas áreas. Que bonito. Agora, lembrando que eu também fui hipnoterapeuta, fui muito tempo atrás, aprendo a hipnoterapia aliás, há 18 anos atrás, quando eu fiz o primeiro curso de hipnoterapia, né? Quem é da antiga vai se lembrar disso. Agora, eu gostaria de perguntar para você, professor, a hipnose, essa aula que você vai nos dar lá no Espaço dos Aromas, como é que vai ser? O que é que vai abranger? Quais ferramentas que você vai utilizar? Legal. Há alguns anos atrás, eu criei um instituto, de fato, para poder fazer esses treinamentos, esses cursos nessas áreas de PNL e hipnose. É o Instituto Nine Minds, de Neurodesenvolvimento Humano. E o carro-chefe, né, o curso que eu mais sinto prazer em ministrar, já venho ministrando já há quase 8 anos, é a formação em hipnose prática e terapêutica. Em determinado momento da minha vida, né, eu era um ótimo rapaz de TI. Eu nasci na área de TI. Sim. Me levaram a ser líder. Sim. E aí, um bom cara de TI, normalmente é um péssimo líder, introspectivo, e eu fui buscar conhecimento. O primeiro conhecimento, 15 anos atrás, foi a neurolinguística. Sim. A neurolinguística me ajudou muito a trabalhar o desenvolvimento das pessoas dentro das empresas. Quando entrou intensamente, Isso, né? 15 anos atrás se falava muito de PNL, PNL era o que há, né? Isso, Mas eu percebi que muitas pessoas traziam lá de casa alguns bloqueios que atrapalhavam muito o andamento e a produtividade deles. Sim. E levavam coisas do trabalho para casa que acabavam afetando a vida familiar. E eu percebi que o líder acaba sendo um pouco de terapeuta também, no meio da brincadeira. Com certeza. E eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para ajudar ainda mais as pessoas? Apareceu a oportunidade de conhecer a hipnose, já era uma curiosidade que eu tinha desde criança. Eu entrei nesse mundo da hipnose e aquilo para mim, conhecer toda a teoria e a prática da nossa mente, saber o quanto a gente já foi e está sendo programado pelas outras pessoas sem a gente ter consciência disso, né? E o quanto isso pode afetar positivamente e negativamente nas minhas atitudes e nos meus comportamentos, me fez pensar, o líder precisa saber disso também. Claro. E aí eu comecei a utilizar dentro do ambiente empresarial a hipnose junto com a PNL. Mas eu gostei tanto disso e comecei a utilizar nos meus familiares problemas de comportamento de crianças, problema de controle de dor. Eu falei, não, eu não posso me manter só no ambiente empresarial. Então, hoje, eu também atuo como terapeuta. Eu faço um trabalho dentro das empresas, em relação à hipnose e PNL, mas principalmente na nossa clínica. Sim. E, em determinado momento, eu falei, caramba, isso precisa ser ensinado. Né? E eu fui aprendendo várias e várias vertentes da hipnose, clássica, condicionativa, ericksoniana, até a parte de mesmerismo, e eu fui traçando uma estratégia e criando uma formação que pudesse abranger o máximo possível de técnicas, porque na minha opinião, o grande terapeuta é aquele que tem
várias ferramentas na sua caixa de ferramentas. Exatamente. E dependendo da pessoa, ela escolhe, eu vou usar essa. Não é só aquele que constrói a casa, tem que ter várias ferramentas. Isso, então eu fui acumulando anos e anos de cursos, de conhecimento que eu disponibilizo nessa formação, que para mim é a coisa mais importante da minha vida profissional. Ah, que bom, que quer dizer, então você fez um mix. Fiz. Né, de todas essas técnicas, né? Então você poderia, assim, dar exemplos de como você vai dar esse curso, como é que vai ser o desenvolver desse curso? Eu costumo falar... Afinal de contas, é muito importante dizer que vai ser em 3 dias, sexta, sábado e domingo. E sempre foi assim, né? 3 dias. 3 dias. Então são 3 dias intensos e que você vai aprender essas técnicas, por favor. São 3 dias em que a pessoa ela sai autotransformada também e pronta para transformar as pessoas que ela ama, seja você um terapeuta, seja você um psicólogo, seja você um coach, seja você um pai, uma mãe, um líder. Então, eu resolvi, quando eu fiz essa formação, eu não quis focar um público só. Eu não vou focar só o pessoal da saúde, porque os coaches estão e precisam utilizar muito isso, né? Eu falo muito dos coaches porque a gente tem uma demanda muito grande de coaches hoje no curso. Sim. Num determinado momento, o coach ele percebe que a pessoa não consegue alcançar, não consegue sair do A para o B, como eles falam. Eu sou coach também. Porque há um bloqueio emocional naquele momento que precisa ser trabalhado. Então, quais ferramentas eu poderia trabalhar? A PNL tem várias ferramentas importantes, mas quando a gente coloca a pessoa num estado alterado, de forma que ela possa introspectar mais, buscar mais informações do passado dela, por exemplo, né, ou do que ela percebe, a percepção que ela tem do mundo, isso te dá argumentos para que você possa trabalhar melhor. Claro. Né? Então, o curso, ele não tem divisões, são 3 dias, mas eu costumo dividir ele em 2 partes mentalmente, né? Eu chamo ele de hipnose prática e terapêutica. Na primeira parte, além dos conceitos básicos da hipnose, de você entender por que isso funciona de verdade, por que não tem nada de esoterismo, por que não tem nada de misticismo, é um processo mental real, você vai aprender como colocar as pessoas em um transe hipnótico. Ou seja, como fazer com que elas se introspectem de forma a buscar os recursos. Né? Os recursos estão dentro das pessoas o tempo todo. Né? A questão do hipnólogo é buscar isso daí, fazer aflorar isso tudo. Sim. Então você vai aprender induções, que é colocar a pessoa em transe de maneira rápida, de maneira instantânea e também de maneira lenta, claro, para as pessoas que têm uma maior resistência no início, né? A gente costuma dizer que todo mundo talvez demore um pouquinho no começo, mas lá pela 2ª, 3ª sessão é um estalar de dedos e pronto, né? A pessoa pode entrar em transe rápido. Então, a gente vai aprender de 20 a 30 técnicas diferentes de como trabalhar o transe hipnótico. Depois disso, a gente vai trabalhar a auto-hipnose, que para mim é um dos pontos mais altos do curso. Há a possibilidade de você se mudar, de você mudar a sua percepção e o seu comportamento, tirando crenças que estão lá instaladas há muito tempo. Muita coisa você consegue através da auto-hipnose. É o seu autotratamento, talvez a possibilidade de você abandonar alguns remédios, né? Eu considero isso importantíssimo. Depois a gente tem a parte terapêutica, e na parte terapêutica, aí a gente abre um leque gigantesco. Porque eu não vejo mais um tratamento com hipnose, a hipnoterapia, sem a programação neurolinguística. Eu não consigo enxergar isso mais. Né? A programação neurolinguística te dá exercícios mentais de reprogramação. Quando eu alio isso a um estado alterado de consciência, onde eu consigo ter a visão holística minha do todo, a transformação é mais plena e mais duradoura. É isso que eu tenho comprovado nos meus atendimentos. Então, é isso que eu passo. E dentro da parte terapêutica, você vai ter o controle da dor, fobias, medos, a ansiedade. E uma das coisas que eu mais gosto no curso, quando a gente vai chegando no final, a gente faz uma demonstração da regressão. Então, a gente faz regressão com algumas pessoas no curso, leva elas a uma idade lá, por exemplo, 6, 7 anos, e faz ela reviver aquilo. É muito interessante, porque a pessoa
ela abre os olhos naquele ambiente com aquela idade. Então ela passa a escrever como uma criança, passa a desenhar como uma criança. Que interessante. Né? E essa observação, né, da constelação hipnótica dela, quer dizer, todas as informações corporais podem ser de muita valia para um terapeuta, para um psicólogo, dentro do estabelecer o tratamento para a pessoa. A gente passa pela analgesia e a anestesia hipnótica também. Sim. Eu coloco uma parte no curso que é a linguagem hipnótica de persuasão. Muita gente procura o curso de hipnose para tentar se relacionar melhor com os outros, para tentar se comunicar melhor, derrubar barreiras. Como que a gente faz isso, né? Como que é hipnotizar alguém sem dizer durma? Na verdade, hipnotizar com os olhos abertos é através da linguagem hipnótica. Eu, como professor, utilizo linguagem hipnótica o tempo todo em sala de aula, para manter o foco, para manter a atenção, de repente, para startar algum recurso que a pessoa precisa naquele momento da aula, para fazer com que ela consiga não decorar, mas aprender aquele conteúdo e que depois fique fácil de retornar isso no momento da prova. Então, a linguagem hipnótica, ela é importantíssima no dia a dia de qualquer pessoa que se comunica. E a gente tem uma parte especial no curso onde a gente trabalha a linguagem hipnótica também, sabe? Gatilhos mentais. Então, ele é um curso muito, muito completo, né? Eu venho fazendo formações em hipnose já há 8 anos, de todas as linhas possíveis e imagináveis. E eu criei uma caixa de ferramentas minha, básica, que eu posso atender praticamente qualquer caso. E é isso que eu estou oferecendo para quem fizer o curso. Qualquer caso, professor, nós chegamos aí num ponto muito interessante, quando nós falamos assim, você falou em criança. Tá, uma mãe, por exemplo, que queira fazer o curso, ela poderá ajudar seu filho? Pode. Tanto na infância como na adolescência, né? Um filho, sei lá, eu até de 40, até um barbado. Claro. Né? Por favor, me fala um pouquinho sobre isso. Muita gente tem receio, e muitos hipnólogos têm receio de hipnotizar uma criança. Então, como funciona a hipnose para uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos de idade, 5 anos? Quer dizer, eu vou levar para a clínica, eu vou dizer, durma. Né? A gente sabe que uma criança de 3, 4, 5 anos, ela não relaxa. Né? Ela está sempre ativa, hiperativa. Né? Então, existe uma maneira que a gente ensina no curso para as mães, em especial, para as mães de crianças de até 7, 8 anos, que é a hipnose durante o sono da criança. Né? A hipnose pode ser usada em qualquer idade, qualquer idade. Aliás, vamos dar essa dica para as mães agora? Vamos as mães que estão aí nos escutando, mães e pais, que querem entender como fazer isso com seu filho, saiba que durante o sono do seu filho, a sua filha, mantém uma parte da mente aberta para captar as programações que você faz. Olha só, e isso é formidável, formidável. Durante todo o sono, a criança pode captar, mas existe um período do sono que a gente chama de sono REM, né? Onde você vai perceber no seu filho, na sua filha, que o olho, né, o globo ocular vai começar a bater de um lado para o outro mais fortemente. É o sono dos sonhos. Né? Nesse momento, a mãe pode se conectar à criança. Então, vamos montar um tutorialzinho aqui. Imagine que o meu filho, eu já fiz isso várias vezes, né? O meu filho, meu filho de 5 anos, eu tirei a fralda dele com 3 anos através da hipnose. Né? Então, o que acontecia? Meu filho estava dormindo, eu esperava chegar à janela do sono REM, e eu dizia assim, meu filho chama Thales, filho, Thales, é o papai que está aqui. Você está entendendo que é o papai que está com você? E eu espero algum tipo de reação. Claro que a criança não vai virar para você, papai, né? Mas ela vai dar um suspiro, ela vai dar um gemido, de repente ela vai virar. Entramos em rapport, né? Ela está atenta a mim. Então vamos pensar no caso da tirar a fralda, né? Filho, e a partir de agora, filho, quando a sua barriguinha estiver cheia de xixi, você vai poder acordar o papai e a mamãe. E a gente vai te levar no banheiro, você vai fazer xixi e vai voltar e vai poder dormir, filho. Quando você sentir a sua barriguinha cheia de xixi, você vai acordar o papai e a mamãe para a gente te levar no banheiro. E você vai voltar e vai dormir tranquilamente. Tá bom, filho?
dorme com Deus, com os anjinhos. E isso a gente fez exatos 21 dias. Né? Até no curso eu explico esse mito ou não dos 21 dias, né? Tem dieta para 21 dias, tudo é 21 dias, né? Hoje a gente sabe, como eu fiz a minha formação no Instituto do Bandler, né, uma formação internacional em PNL, hoje a gente sabe que esses 21 dias funciona muito bem para crianças, né? Para adultos não são mais 21 dias, né? Hoje se falam de 60 a 90 dias, né? Em alguns casos, a mudança de hábito, às vezes, dura até mais. No caso de luto, Eda, por exemplo, são 180 dias que o Bandler coloca. Né? O Bandler é o criador da PNL. E eu fiz essa reprogramação com meu filho durante 21 dias, né? Usando a linguagem que ele entende. Claro, eu não vou falar de bexiga com ele, mas eu vou falar quando o xixi encher a barriguinha. Isso você pode fazer com outros casos também. Obviamente que no começo, né, a criança enche a barriga dela, ela não tem muita noção do que é encher, então ela sai meio que vazando para o banheiro, até ela aprender. Né? Encher a barriga é importante para a criança, mantém a elasticidade, faz a criança praticar a elasticidade da bexiga. Eu não posso dizer, por exemplo, uma programação errada, quando você tiver com vontade de fazer xixi, você vai acordar. Senão ele vai acordar a todo momento e não pratica a elasticidade da bexiga, tão importante para as crianças. Certeza. Agora, pulando agora um pouquinho mais para frente, falando em adolescentes, né? Hoje está um problema muito grande em todas as famílias que têm um adolescente, é o medo da droga, ou até crianças já adolescentes que estão se drogando, né? E a gente vê pessoas de famílias abastadas e tudo mais. Hoje não tem uma classe social para dizer, é porque é da classe social A, B, C, né? Então, nesse caso, a hipnose pode ajudar? Eu considero problemas como o problema das drogas ou bebida, né, ou o bullying, eu acho que fazem parte da mesma categoria, né? É uma baixa autoestima da criança. Né? E a gente está tendo aí o problema da baleia azul agora, desse jogo baleia azul, né? Que ficou muito claro para mim. Por mais abastada que a família seja, né? Por mais quantidade de tempo que os pais digam que passem com os filhos, e a qualidade? É verdade. O quanto eu estou indo lá dentro da criança, no emocional dela, e buscando que ela, de repente, está isolada, sozinha, se sentindo sozinha. Claro. Qual é a fuga? Porque quando a gente está sozinho, ansioso, com medo, a gente foge. E para onde a gente foge? Então, eu considero a hipnose, sim, ela pode ajudar a criança que já está, ou adolescente que já está num caso desse consumado. Sim, mudança de pensamento, mudança de comportamento e mudança de padrões de pensamento, baixa de ansiedade. Agora, o importante também é o prevenção disso, se prevenir para não deixar chegar. Nesse papel, a hipnose é muito, muito importante e age como um catalisador para que isso aconteça. Exatamente. Eu acho que a hipnose, a prevenção no caso, é um carbono que está lá, olha, está escrito que você não deve fazer isso, né? Acho que fica gravado. Claro, né? Se eu sei que há a possibilidade, eu não conheço todos os amigos do meu filho, o ambiente que está fora de casa. Eu preciso blindar ele da minha forma, né? E considero a palavra blindar da melhor maneira possível, né? De repente, criar a autoestima dele. Lembrando que a autoestima é auto. Eu não coloco a autoestima numa pessoa, eu faço brotar a autoestima de dentro dela. Para isso, a hipnose é muito importante. Esse discursinho de você teria que fazer isso, você é assim, agora, papai te ama, às vezes não desperta nós estamos falando em autoestima, né? Uma coisa que vai trazendo a outra e outra que vai trazendo a outra. Agora, por exemplo, num caso de obesidade, né? Uma pessoa que está extremamente obesa, ela perdeu totalmente o controle de si mesma. No caso da hipnose, por exemplo, você teria assim uma dica para alguém aí, para os nossos ouvintes utilizar? Olha, para a obesidade, a gente considera muito a questão da auto-hipnose, da autoimagem, né? Então, imagine uma criança, Eda, que na infância, provavelmente isso não aconteceu com nenhum de nós, tá? Não aconteceu. Provavelmente uma criança na cadeirinha, a mãe dizendo para ela assim, você não vai sair daí enquanto você não comer tudo. Eu não quero ver sobrar um grãozinho de arroz. Por quê? Eu era assim. Então, eu né? Era assim.
Nós não somos exceção, nós somos a regra. Né? Então, porque se você come tudo, é saúde, você vai ficar inteligente. É pecado deixar um grão no prato. Claro, com tanta gente passando fome. O que acontece? É um programa que foi instalado e hoje, vamos supor, cresci, sou adulto, peguei um prato, me satisfiz com a metade. Roda um programinha lá dentro chamado culpa, que de repente a gente nem percebe, é inconsciente da voz da mãe falando, não deixe comida no prato, não deixe. E aí você vai. E sempre cabe mais, né? Sempre cabe mais. Né? Uma sugestão que eu dou para você que está passando por esse problema é você sentar relaxadamente, se imaginar com um espelho na sua frente, um espelho da sua imagem ideal. Tudo que você quis com seu corpo ideal e com as suas características emocionais ideais naquele espelho. Como se fosse uma casa dos espelhos. E se imaginar entrando naquele espelho e se fundindo com você hoje. Vocês sendo uma pessoa só. Quando você fizer isso, você vai olhar para trás e vai ver aquele espelho que tinha a sua imagem que você não quer mais. Você vai pegar uma pedra imaginária e vai tacar naquele espelho e vai quebrar ele, vai moer aquele espelho. Esse é um exercício da PNL que quando você faz em estado de relaxamento, porque vejam, uma coisa muito importante da hipnose, né? Uma coisa importante do nosso pensamento, a nossa mente não distingue o mundo real do imaginário. Quando a gente imagina algo constantemente, a mente começa a acreditar que aquilo é verdade e ela começa a autoprojetar pra gente uma imagem daquilo. Sim. Né? Quando você pensa demais em algo, aquilo se realiza. Isso não é uma profecia, isso é um processo mental nosso. Então, por que não aproveitar essa repetição de padrão, de hábito, para criar algo bom em você? Então, para quem sofre de obesidade, começa com esse exercício simples. Faz ele por alguns dias e você vai perceber substanciais mudanças dentro daquilo que você imagina. Com certeza. E também, né, se você puder vir fazer o curso, professor Roger, que é de Bauru, mas constantemente ele estará conosco lá no Espaço dos Aromas, ministrando cursos, tá? Então, professor, eu agradeço muito, olha... Que pena que nós já chegamos aqui no finalzinho. Passou tão rápido. Passa muito rápido, num piscar de olhos. O tempo é uma percepção nossa mesmo, exatamente, por isso que nós não podemos perder tempos e nós estávamos hipnotizados. Estávamos mesmo. Exatamente, eu estava aqui encantada, ouvindo tudo que você tinha para passar para nós. Olha, por enquanto, hoje são esses minutos que nós temos para falar, mas o professor Roger estará sempre conosco. Eu agradeço muito, muito a sua presença, de você vir até Bauru, né, pessoalmente aqui para fazer esse programa. Muito, muito obrigada. A gratidão é toda minha de trazer o nome do Instituto Nine Minds para São Paulo também. Olha, se quiser saber um pouquinho mais de você, por favor, o seu site. Opa, você pode entrar no site do Instituto, Nine Minds. O Nine é de 9, são 9 mentes, são 9 áreas da mente, né? nineminds.com.br. Pode achar no YouTube, tem vários vídeos que eu coloco lá. Você pode me procurar também, professor Roger Dias Barbosa, também tem meus perfis no YouTube, no Facebook. Então, professor Dias Barbosa, isso, vocês Roger poderão... Dias Barbosa. Isso, Roger Dias Barbosa. Isso, exatamente. Muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Que você tenha um grande retorno para sua terra natal, lá em Bauru. Bauru me espera, meus alunos me esperam. Exatamente. Muito obrigada mesmo. E até uma nova oportunidade. Até semana que vem, né? Estará conosco mais um pouquinho. Opa, muito obrigado. Gratidão à Rádio Mundial. Muito obrigada.